Nada machuca mais do que amar alguém que está ao seu lado, mas sentir que está sozinho dentro da relação. Você tenta conversar, tenta se aproximar, cria momentos para manter o que antes acontecia naturalmente. Mas agora parece que o amor ele precisa ser forçado, como se só um tivesse carregando o peso de dois. E mesmo percebendo o distanciamento, você continua insistindo, porque ainda sente, ainda espera, ainda acredita que ele vai voltar a ser como antes. O amor começa com reciprocidade, mas quando ela desaparece, o coração cria desculpas para não encarar a verdade. Você diz que é uma fase, que ele está cansado, que as coisas vão melhorar, e enquanto tenta entender o que está acontecendo, acaba se acostumando a fazer esforço sozinha, a fingir que o silêncio é paz, e a aceitar migalhas como se fossem gestos de amor. Amar sozinha é um dos atos mais dolorosos que alguém pode viver. É estar presente em uma relação onde o outro já foi embora há muito tempo, mesmo que ainda esteja fisicamente perto. É segurar a mão de quem já não segura a sua com a mesma força. E quanto mais você tenta salvar o que está se desfazendo, mais perde a si mesma no processo. Este vídeo é um espelho para quem está cansada de insistir, para quem sente que o amor virou esforço e para quem ainda não teve coragem de admitir que está amando sozinha. Hoje, você vai entender os sinais que revelam quando o amor deixou de ser partilha e passou a ser solidão a dois. Porque o amor, quando é real, não precisa ser sustentado à força. Ele respira por si só a psicologia de amar sozinha. Amar sozinha não é falta de amor, é excesso de entrega. É quando você acredita que se doar mais, se entender melhor, se tiver mais paciência, o outro vai voltar a te escolher. Mas o que acontece, na verdade, é o contrário. Quanto mais você se entrega sem retorno, mais a relação se desequilibra. O amor vira um esforço unilateral, e o vínculo que antes era troca passa a ser dependência emocional disfarçada de lealdade. Amar sozinha é continuar tentando construir uma ponte, quando o outro já parou de caminhar do outro lado. É viver esperando um retorno que não vem, um gesto, uma palavra, qualquer sinal de presença. E o mais cruel é que muitas vezes o outro percebe o quanto você se esforça e se acomoda nisso. Passa a te dar o mínimo, sabendo que você vai continuar ali. Esse tipo de amor não nasce de fraqueza, mas de esperança. Você acredita que o amor tem poder para curar, para mudar, para transformar, e por isso continua insistindo, mesmo quando sente que está se apagando. Só que o amor não foi feito para ser prova de resistência, foi feito para ser partilha. Quando o amor exige sacrifício constante, ele deixa de ser amor e se torna autoabandono. Você não precisa implorar por presença, nem se justificar por querer reciprocidade. Amar sozinha é uma forma de se perder aos poucos, acreditando que o outro vale mais do que a sua paz, e reconhecer isso não é desistir. É o primeiro passo para entender que amor de verdade não te cansa, te equilibra. O primeiro sinal: você justifica o que não tem mais explicação. Quando o amor começa a esfriar, a mente tenta proteger o coração criando desculpas. Você começa a explicar o silêncio como cansaço, a falta de atenção como distração, o desinteresse como uma fase difícil. Tudo menos o que realmente é: desamor. E faz isso porque aceitar a verdade doeria mais do que inventar um motivo. Então você se convence de que ele só está confuso, de que logo vai voltar a ser como antes, e segue esperando por algo que já não existe. A necessidade de justificar vem do medo de perder, o medo de encarar que talvez tenha chegado ao fim, e de perceber que todo o esforço que fez foi em vão. Por isso, você se apega às pequenas migalhas de afeto como se fossem provas de amor. Um gesto, uma mensagem inesperada, uma lembrança qualquer, e por um instante você acredita que tudo ainda pode se resolver. Mas logo o silêncio volta e o ciclo recomeça. Quando você precisa criar explicações para a ausência do outro, é sinal de que já está tentando amar pelos dois. Você começa a ocupar o espaço que antes era dele, carregando sozinha o peso da relação. E quanto mais tenta entender, mais se culpa, como se
o problema fosse sua sensibilidade, sua carência, sua intensidade, mas não é você que está errada, é o outro que parou de tentar. O amor não precisa de justificativas para existir. Quando ele é real, se mostra em presença, em constância, em vontade. Amar não deveria exigir tradução. Se você vive explicando a ausência, é porque o amor já foi, e o que restou é o medo de admitir que acabou. O segundo sinal: você faz esforço sozinha para manter o que antes era natural. No início, tudo fluía com leveza, as conversas surgiam sem esforço, o carinho era espontâneo, o interesse era recíproco, mas aos poucos, o que antes acontecia naturalmente começou a depender de você. É você quem manda a mensagem primeiro, quem propõe encontros, quem tenta resolver os conflitos. É você quem insiste para que o amor continue respirando. O outro só responde quando quer. O amor se transforma em manutenção. Você tenta reacender o que o outro já deixou apagar. Tenta manter viva a chama de um sentimento que só arde de um lado. E quanto mais se esforça, mais sente o peso do desequilíbrio. Porque o amor de verdade não precisa ser lembrado de existir. Ele acontece, ele se alimenta do desejo mútuo de permanecer. E o mais cruel é que esse esforço parece nobre. Você acredita que está lutando pelo amor, mas na verdade está lutando para não perder a si mesma. Está gastando energia para sustentar algo que o outro não ajuda a construir. E enquanto você insiste, ele se acostuma a receber o amor pronto, sem precisar fazer nada. A relação vira um trabalho emocional sem descanso. Você se desgasta tentando prever o humor do outro, medir o que pode ou não dizer, entender o que está errado. E no fundo, sente que quanto mais dá, menos recebe. O amor vira resistência. E resistir todos os dias é o oposto de amar. Quando o sentimento depende de um só para continuar, ele já deixou de ser amor e virou insistência. O amor que exige esforço constante deixa de ser refúgio e se torna fardo. E o coração que carrega tudo sozinho, cedo ou tarde, cansa de tentar consertar o que o outro nem percebe que está quebrado. O terceiro sinal: você se sente invisível mesmo dentro da relação. Poucas coisas doem tanto quanto estar ao lado de alguém e ainda assim se sentir sozinha. Você fala, mas parece que suas palavras não chegam. Você se abre, mas o outro não escuta, ou escuta sem realmente te ouvir. É como se você estivesse presente fisicamente, mas emocionalmente apagada. E quanto mais tenta se fazer notar, mais percebe que a distância entre vocês já não é geográfica, é afetiva. A invisibilidade dentro de uma relação não começa com ausência total, mas com pequenas indiferenças. O olhar que já não te procura, a conversa que termina rápido, o toque que desaparece aos poucos. São gestos mínimos que, somados, criam um vazio profundo. Um vazio que você tenta preencher com mais entrega, mais paciência, mais amor. Mas o amor, quando não é recebido, começa a desaparecer dentro de quem o oferece. Você passa a viver em função de ser percebida. Espera uma mensagem, um elogio, um sinal de atenção. E quando ele vem, mesmo pequeno, te parece o suficiente para continuar acreditando. Mas não é. É só a migalha emocional que te mantém presa. Amar sozinha é viver esperando por migalhas e chamá-las de afeto. Quando alguém te faz sentir invisível, o problema não é você estar exagerando. É o outro que parou de enxergar. E o amor, quando é verdadeiro, não cega, ele ilumina. Se você precisa gritar para ser notada, implorar para ser ouvida, ou aceitar menos do que merece, para não perder o pouco que tem, então o amor já foi, e o que resta é o medo de ficar só. Estar ao lado de alguém que não te vê é a forma mais dolorosa de solidão. E quanto mais tempo você permanece, mais se convence de que o problema está em você, quando, na verdade, é o amor que deixou de existir no outro. O quarto sinal: você sente culpa por esperar o mínimo. Chega um momento em que o amor deixa de ser o espaço onde você se sente acolhida e passa a ser o lugar onde você se cobra o tempo inteiro. Você começa a se sentir culpada por querer atenção, por desejar reciprocidade, por esperar o básico, ser notada, respeitada,
cuidada. É como se tudo o que você pedisse fosse demais, e o silêncio do outro te convencesse disso. A culpa aparece de forma sutil. Cada vez que você tenta conversar sobre o que sente, o outro muda o assunto, te chama de dramática, diz que você está exagerando, e aos poucos, passa a se calar para não incomodar, a engolir a frustração para evitar conflito, a se convencer de que é mais fácil suportar em silêncio do que correr o risco de perder. Mas essa é a armadilha. O medo de perder faz com que você se perca primeiro. Você passa a medir suas emoções, a editar seus sentimentos, a disfarçar o desconforto. Quando o amor te faz sentir vergonha de precisar de afeto, ele deixou de ser amor. Amar não é sobre diminuir suas necessidades para caber no espaço que o outro te oferece. É sobre existir por inteiro, sem medo de incomodar. A culpa é o mecanismo mais cruel de quem ama sozinha, porque ela te faz acreditar que o problema está em você. E enquanto tenta ser mais leve, mais compreensiva, mais forte, o outro continua oferecendo menos. Amar não deveria te deixar pisando em ovos, nem te fazer sentir que precisa merecer o básico. O amor verdadeiro não te envergonha por sentir demais. Ele valida, escuta, retribui. E se você está se culpando por esperar o mínimo, é porque já aceitou viver com quase nada. O quinto sinal: você ama com medo. Quando o amor começa a te causar medo, ele já deixou de ser abrigo. Você vive tentando acertar o tom das palavras, escolhendo o momento certo para falar, analisando cada gesto para não provocar afastamento. Passa a sentir medo de dizer o que sente, medo de pedir, medo de perder, e sem perceber, começa a amar em silêncio, pisando em ovos dentro da própria relação. O medo se disfarça de cuidado, mas é controle. Você se adapta o tempo todo para não incomodar, se molda às vontades do outro, evita qualquer atitude que possa gerar rejeição. E enquanto tenta manter a harmonia, o amor se transforma em vigilância emocional. Você vigia o próprio comportamento, como se cada detalhe pudesse decidir se o outro vai ficar ou ir embora. O amor com medo é um amor que te esgota, porque ele exige atenção constante, exige esforço, exige que você se anule para manter o outro por perto. É o tipo de amor que não permite descanso, que te faz viver em alerta, tentando não errar. Mas o amor de verdade não precisa de cautela. Ele é seguro, é leve, é presença que acolhe, não ameaça que prende. Quando você ama com medo, é sinal de que já perdeu a liberdade emocional. E quem perde a liberdade dentro de um amor, perde também a essência. Amar não pode ser sinônimo de tensão, de ansiedade, de incerteza. Amar deveria trazer calma, e não o medo constante de não ser suficiente. Se o seu coração vive tentando adivinhar o limite do outro para não ser punido com o silêncio, é porque o amor já virou submissão. E o amor que exige medo para continuar não é amor, é sobrevivência emocional. O despertar da consciência, o momento da virada. Há um instante em que a dor muda deixa de ser desespero e se transforma em clareza. Você percebe que não é sobre o outro, é sobre você. Sobre o quanto tentou, o quanto se doou, o quanto acreditou que o amor podia existir sozinho. E nesse momento, o amor que antes te prendia começa a perder o poder que tinha sobre você. Porque quando você enxerga o que antes negava, o feitiço se quebra. O despertar da consciência não vem com raiva, vem com exaustão. É o corpo e a mente dizendo, juntos, chega. É quando você finalmente entende que não há força suficiente para sustentar algo que o outro não quer segurar. Você não perdeu porque não amou o bastante. Perdeu porque amou sozinha. E o amor, para existir de verdade, precisa ser recíproco. A virada começa no instante em que você escolhe parar de tentar, não porque desistiu, mas porque decidiu se respeitar. É o momento em que o seu silêncio deixa de ser medo e passa a ser cura, em que você entende que o amor não precisa ser uma batalha para ser real, que você não precisa lutar para merecer o que deveria vir naturalmente. Esse é o ponto em que você começa a
a se ver de novo, a lembrar de quem era antes do cansaço, antes do medo, antes de precisar pedir por migalhas, e é aí que nasce um novo tipo de amor, o amor que começa por você. O verdadeiro recomeço não é quando o outro volta, é quando você decide não voltar para o mesmo lugar dentro de si. Você não errou por ter amado demais. Errou por acreditar que amor é suficiente quando só um sente, quando só um tenta, quando só um carrega. Mas agora você sabe. O amor, quando é verdadeiro, não precisa te esgotar para provar que existe. Ele te faz florescer, não te fazer definhar tentando ser o bastante. Amar sozinha é o limite entre o amor e o abandono de si. É o ponto em que o coração pede presença e recebe silêncio. Mas é também o ponto em que você pode escolher entre continuar insistindo no que te enfraquece ou se permitir voltar para si. Porque o amor que mais cura não vem de fora. Vem do instante em que você se escolhe de novo. Talvez o outro nunca entenda o quanto você tentou. Talvez nunca reconheça tudo o que fez. Mas isso não muda o fato de que você merece mais. Mais reciprocidade, mais tranquilidade, mais amor que também te ame. O fim de um amor solitário não é fracasso, é libertação. É o começo de uma nova forma de amar. Uma que começa e termina em você.